Oi, pessoal. Maurício Longo e Alexandre Strack de volta aqui no Mundo Exponencial para a gente conversar um pouquinho sobre os impactos de carros elétricos e carros autônomos. As duas coisas não andam necessariamente juntas, mas como uma das empresas que mais tem desenvolvido, acho que tem mais carros na rua com capacidade de direção autônoma, é a Tesla, que é o maior fabricante de carros elétricos do mundo. Então, de certa forma, as coisas têm andado juntas, embora isso não seja uma coisa obrigatória, né? E aí, Alexandre, tem a primeira coisa que vem à mente, né, de impactos que a gente tem em relação à mudança para carros elétricos é a questão da rede de abastecimento, né? Nos Estados Unidos, a Tesla tem isso bem adiantado, mas em qualquer lugar que for adotar, vão ter que haver mudanças, né? Vai ter que ocorrer mudanças. Precisa de uma grande transformação, né? A gente sabe que aqui a gente acha que não tem nenhuma matriz energética ainda que seja capaz de suportar um grande crescimento no volume de carros elétricos, né? Mas além disso, tem que fazer uma grande adaptação, porque carro elétrico não faz sentido você ir num posto para abastecer, né? Você chega na sua casa, deixa abastecendo o seu carro durante a noite, como a gente faz hoje com telefone celular e computador e outras coisas mais. Ou você, quando vai, sei lá, se for trabalhar e no ambiente de trabalho total, você deveria ter um lugar para poder abastecer, né? Infelizmente, isso ainda não é uma realidade. Nada contra o posto de abastecimento, porque, obviamente, o posto de abastecimento também existe nos Estados Unidos e é uma forma de abastecer mais rápido do que as formas, De casa. digamos, mais corriqueiras, que em casa, ou shopping, ou supermercado, que tem locais para abastecer, né? Teve uma época até que a Tesla estava testando uma tecnologia que você chegava com um carro, tipo, tirava a bateria e colocava uma outra e você ia, mas eu acho que eu não sei exatamente quais foram as dificuldades. Eu acho que a enorme quantidade de bateria que isso tem que demanda, né? Tem que demandar não deu muito certo, né? Na rede de abastecimento eles têm os que eles chamam de supercharger, né? Que dá a carga completa no carro em alguma coisa em torno de 40 minutos. Não é a mesma coisa, lógico, que um carro normal com combustível, mas não é a intenção também, né? Dentro de uma cidade, o modelo mais simples que a Tesla vende, se eu não me engano, tem 225 milhas de autonomia, que deve ser alguma coisa em torno de 350 quilômetros, né? Que você rodar na cidade é muito tranquilo, né? Você não roda 350 quilômetros todo dia, né? Só se você vive de ser motorista. E é uma outra história, talvez você rode até mais do que isso. Ainda que em outros lugares do mundo as pessoas vivam um pouco mais distantes, 350 quilômetros é uma distância gigantesca. Eu da minha casa até o meu trabalho, algum tempo atrás, eram 45 quilômetros. Então, ida e volta eram 90 quilômetros. Então, uma carga do Tesla já daria para aí três dias tranquilamente. Então, ou seja, 350 isso é um modelo bastante. básico, né? Porque eles têm o modelo de capacidade estendida que já eleva para 300 e muitas milhas a autonomia. Então, se você precisa, vamos dizer assim, existe a opção. Lógico que tem uma diferença de custo, né? Agora, tem também o natural, que é você carregar à noite em casa. Mas eu ainda acho que esse impacto, que é o impacto da energia, tal, ou seja, de recarregar, é muito mais uma mudança de hábito e de costume mesmo. Ou seja, claro que a gente tem toda uma pressão das empresas de petróleo para que essa coisa demore muito tempo a chegar, porque o principal uso do petróleo é para fazer combustível, é uma das coisas que mais sustentam essa indústria, né? Então, eu acho que eles têm essa pressão muito grande para que essa coisa não aconteça, mas é uma situação meio inevitável. Vai acontecer, até porque estamos falando cada vez mais de energias limpas e tal, e não tem como você continuar com combustível fóssil acreditando que esse caminho
é o caminho para sempre. Então, isso vai, de certa forma, acontecer. E claro que um dos grandes impactos disso é o tamanho e que isso vai trazer de repercussão na economia, dado que quantidade de petroleiros, refinarias, vão gerar um desemprego significativo, né? Então, esse é um dos impactos muito importantes e não desprezíveis dessa tecnologia, né? Mas que na parte, vamos dizer assim, do combustível, da mudança de combustível fóssil para elétrico, é um impacto muito menor do que quando a gente fala no carro autônomo, onde você está eliminando o motorista, né? E aí as pessoas logo pensam no taxista, por exemplo, mas o impacto ele é muito maior do que isso, né? Você tem, se você for fazer uma cadeia simples, você tem a pessoa que dirige o carro que não precisa mais dirigir. Em termos de carro particular, se você tem um carro que você pode apertar um botão no telefone e aparecer um carro em 5 minutos, esse carro não tem um motorista que vai reclamar de te levar numa distância curta, ele não tem um motorista que para te tratar bem ou mal, ele é como se fosse o seu carro. Você vai entrar dentro dele, você vai estar lá sozinho, você vai poder falar com outra pessoa, você vai poder falar no telefone, inclusive porque você não está dirigindo, você vai poder falar no telefone, você vai poder trabalhar dentro do carro, dormir, né? Então você tem uma mudança de hábitos aí grande que tende a promover uma redução do número de carros, né? de carros na rua, porque não tem muita razão para você comprar o carro se você pode dispor do carro na hora que você quer, aonde você quer. Eu acho que isso vai um pouco além só da questão da automação, né? Ou seja, a automação do veículo, como você falou, ou seja, o principal impacto, eu acho que é na profissão motorista, que é uma das maiores profissões que existem no mundo. Então, esse é um dos principais motivos pelo qual há uma preocupação gigante, porque é uma das... Ou seja, as pessoas, ao não conseguirem outras profissões, digamos, com maior nível de complexidade, elas vão para essa que requer uma simples habilidade, que é aprender a dirigir. Então, é uma profissão... Oi? E para qual existe demanda, né? E para qual existe demanda, exatamente. Então, quer dizer, isso aí tem um impacto na economia gigantesco, mas esse impacto também várias outras tecnologias no passado tiveram, de acabar com empregos. Uma delas que me ocorre agora, e que eu me lembro bem, porque trabalhei um pouco perto desse negócio, foi quando acabou os acendedores de poste de luz. Ou seja, no início do século passado, no Rio de Janeiro, tinha a profissão dos caras que saíam ao entardecer acendendo poste de luz. E os postes eram acendidos a gás. Ou seja, quando chegaram ou seja, quando a distribuição de energia passou a ser uma coisa absolutamente comum, e você teve as unidades fotoelétricas, ou seja, os postes acenderem sozinhos. Começaram a acender sozinho ao entardecer. Só que, cara, acabou com uma galera que fazia esse trabalho. Imagina o que era acender todos os postes da cidade. Quantas pessoas perderam emprego? Né? Envolveu muita gente, né? Mas você tem um impacto um outro impacto adicional que é na cadeia, né? Porque se você presume que você vai ter necessidade de menos carro, você vai ter menos produção de carro. Se você produz menos carro, você tem menos demanda de aço, de autopeças, você tem outras indústrias que são afetadas em cascata. Por aí vai. Um outro exemplo é estacionamento, porque se o carro anda sozinho, né, ele dirige sozinho, ele atende pessoas porque quando você chama, ele não tem razão para ele ficar em grandes estacionamentos. E tem uma estatística de que 95% da vida útil de um carro é passada em estacionamento. Na sua garagem em casa à noite, no estacionamento do trabalho. Assim como quando está em uso, normalmente está em uso com uma pessoa só. Então, são outras indústrias, por exemplo, se você for pensar, se você não precisar dessas áreas de estacionamento, são áreas da cidade que você libera para desenvolvimento imobiliário. Ou praça para fazer esporte, ou outra coisa, né? Serve para várias outras. Você pode dar outra utilidade, né? Pode dar outra utilidade. Sem sombra de dúvida
e ainda tem várias outras transformações que eu acredito que nem a gente consiga perceber muito claramente ainda, né? Porque é óbvio que carros autônomos na rua tem um monte de coisa que vai desaparecer da rua naturalmente. Sinal de trânsito é uma delas. Placa de trânsito é outra, porque o carro não precisa olhar A placa. placa de trânsito, ou seja, as ruas supostamente vão ficar mais inteligentes. A forma de comunicação de carro com carro e carro com rua vai ser diferente. Tudo bem que o carro consegue enxergar as coisas e a partir daí tomar decisões, mas, cara, as ruas devem... Eu acredito que vai ser uma mudança que a rua vai emitir algum tipo de informação para o carro que, cara, que não precisa ser literalmente visual, né? Hoje, vamos dizer assim, o carro ele dispensa tudo isso porque ele vê, né? Ele vê a placa. Não, ele vê tudo o que acontece na rua e ele tem um mapa da cidade da mesma forma que a gente tem com o telefone, né? Sim. Então, ele na realidade ele hoje não tem necessidade de colher. Só que o mapa da cidade nem sempre diz para você exatamente o sentido da rua, né? Então, por exemplo, se você está andando com um carro autônomo à noite, sei lá, num local pouco movimentado, e tem uma rua. Essa rua ela tem um movimento para a esquerda ou para a direita. Ou seja, se tem uma placa, ele consegue enxergar, ele vai detectar que aquela placa diz que a mão é, sei lá, sentido para a direita. Então, ele pode entrar naquela rua direita. Se não, ou seja, o mapa, hoje, quando você olha o mapa, no primeiro momento ele não te diz o sentido exato da rua. Não, mas quando você usa um Waze ou um Google Maps, ele te diz. Porque ele dita, né? Aí ele dita, exatamente. Aí ele está ditando a coisa, ele sabe, ou seja, a informação, o mapa tem essa informação, né? Mas é a mesma informação que ele vai usar, né? Que o carro usa, né? Nesse aspecto, vamos dizer assim, tem outros níveis, vamos dizer assim, de aplicação que às vezes são até mais simples, né? Por exemplo, já existe hoje em teste operacional no mar navio autônomo. Caminhão autônomo já tem um monte nos Estados Unidos operando. Nos Estados Unidos e na Alemanha, por exemplo. Eu vi testes na Europa já há alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, inclusive de comboios de caminhões autônomos, porque reduz a resistência aerodinâmica na estrada, né? Então você tem uma economia, parece que na casa de mais de 10% de combustível se os caminhões andarem sincronizados juntinhos um atrás do outro, que um vai no vácuo do outro. E aí só o caminhão da frente, vamos dizer assim, que tem a resistência maior aerodinâmica. Os aviões já tem grande parte do voo praticamente autônomo, né? Ou seja, é que a gente quando entra no avião, de certa forma, eu não sei porquê, a gente fica mais tranquilo de ver que tem caras ali dentro, apesar de que eles grande parte do tempo fazem nada, a gente quer, aliás, que ele nem faça, porque a chance de quando ele fizer alguma coisa que não vai dar muito certo é muito maior do que deixar a parte autônoma operar sozinho. Hoje, vamos dizer assim, durante o voo, ele está lá para fazer troubleshooting, se der algum problema. E, no geral, hoje, a hora que ele trabalha é no pouso e na decolagem. Apesar de que já vários aviões são capazes de decolar e aterrissar sozinhos. Né? Sim. Ou seja, chega na posição, bota o avião lá na posição da pista, o cara bota lá os comandos e fica assistindo o avião decolar. Ele acelera sozinho, chega a determinada velocidade, ele decola. A aterrissagem que eu acho que é bastante mais complexa, mas os aviões conseguem aterrissar sozinhos também já. É claro que uma aterrissagem sozinha no Santos Dumont, eu diria que dá, ou ali em Congonhas, dá para nós uma certa sensação de desconforto, eu diria, né? Com aquelas pistas pequenas. Assim, são coisas que assim. Sabe, né? Psicológico, basicamente. Né? Não tem problema, né? É muito menos provável que aconteça alguma coisa na frente do avião, na pista do Santos Dumont, do que na rua, né? Apesar de que as primeiras experiências com carros autônomos, ou seja, eu particularmente nunca andei num carro autônomo, tenho muita vontade de andar. Mas, ou seja, para nós não deve ser uma coisa das mais confortáveis, porque
confortáveis do ponto de vista, o primeiro momento deve causar uma boa estranheza. Você entrar num carro, dizer para o carro para onde que você vai, ele sair andando, tudo bem, sair andando, quando você pensar em andando, ele sai andando, só que ele sai andando e ele respeita as velocidades. Então, locais onde ele pode andar, sei lá, 80 quilômetros por hora, digamos, tem distância dos carros, não tem engarrafamento, ele vai andar 80 quilômetros por hora. Então, um carro andando 80 quilômetros por hora, sozinho, eu posso te garantir que a nossa primeira sensação vai ser um pouco desagradável. Depois você acostuma, como acostuma com qualquer outra coisa. Mas você deve pensar que isso é uma espécie de um preconceito, assim, você entra no avião, É preconceito tá total. 500 km por hora sozinho. É preconceito, mas é exatamente isso, é preconceito. A gente vai precisar viver para acabar com o preconceito. Mas a primeira sensação é uma sensação de estranheza, porque a gente, cara, não está acostumado com essa coisa, né? Claro que depois que você acostuma, você vai achar absolutamente imbecil ter que dirigir, né? Porque já que a coisa pode fazer tudo para você sozinho, mas os primeiros momentos não devem ser muito agradáveis. Isso é aquela questão de referência, né? Você vê o seguinte, para quem nascer daqui a 5 anos, em que já vão haver carros autônomos andando para lá e para cá, e vai crescer vendo isso como uma coisa normal, e no dia que eu for chegar a ter uma idade para andar sozinho de carro, os carros serão assim, de forma geral, isso vai ser a coisa mais normal do mundo, né? Mas eu me lembro, quando meu filho era mais novo, um dia ele chegou para mim e perguntou: papai, é verdade que quando você era criança não tinha internet? E eu respondi para ele: meu filho, quando eu era criança não tinha computadora. É um pouco diferente. Para ele é uma coisa impensável, né? Ele cresceu assim, que tinha internet. A internet começou a ficar mais conhecida no Brasil, já era casado. Ou seja, significa que eu já tinha mais de 25 anos. É 95, né? 95. Então, casei em 93. Então. É o tipo de coisa que as pessoas não. Ou seja, claro, quem é mais jovem, assim como imaginar a nossa vida hoje, sei lá, sem smartphone, é uma coisa que a gente se pergunta, cara, como é que a gente conseguiu sobreviver tanto tempo sem essa coisa, né? Só que literalmente é um novo hábito, né? Ou seja, foi entrando de tal forma e que foi sendo normal. Assim como os computadores estão desaparecendo, né? Ou seja, a gente está mudando já, digamos, um pouco do tópico que a gente estava falando, mas tem tudo a ver. Ou seja, estamos falando da transformação de novas tecnologias entrando na nossa sociedade. De hábitos, da aceitação dos hábitos na vida das pessoas, né? O carro autônomo, como você falou, ele vai no primeiro momento causar um impacto de estranheza, mas ele tende, como todas as outras tecnologias que a gente está falando, a meio que se tornar uma coisa corriqueira para todo mundo, né? E ao ponto de, no tempo, alguém chegar para você e perguntar, né? Papai, no seu caso já não vai ser isso, mas vovô... Isso, verdade que... No meu não, no nosso, queridão. Quando você era criança, você precisava dirigir o carro, né? Você precisava fazer alguma coisa para o carro ir no lugar certo. Você falar para ele onde você queria ir. Sem sombra de dúvida que eu acredito que a entrada, ou seja, na sociedade, ela virá muito mais por essas coisas, pela automação de veículos que estão ligados a transporte, não de pessoas, ou seja, como a gente está falando de caminhões, tal. Eu acho que os caminhões vão começar a ser mais corriqueiros nas estradas e tal, porque eu sei que no Brasil isso é uma barreira enorme a ser vencida, porque pelas condições da estrada, né? Não só por causa das condições das estradas, como, cara, no Brasil, sei lá, 80% da carga no Brasil é transportada por caminhão. Então, ou seja, a empregabilidade, o impacto para motorista de táxi, Uber e outras coisas é grande. Imagina também para motorista de caminhão, né? Então,
Sim. Aqui nós temos um outro problema que não tem necessariamente a ver com a tecnologia, né? Se a gente tem um problema educacional e de geração de trabalhos com um nível intelectual mais alto, que obviamente qualquer tecnologia que vai eliminar grande quantidade de trabalho vai ter um impacto econômico muito grande e, inevitavelmente, os órgãos, o governo vai tentar regular isso com uma certa intensidade. Ou seja, para quem vive no Brasil, a triste notícia é que as coisas vão demorar ainda um pouco mais a chegar por causa dessa característica infeliz que a gente tem no nosso país, que é o fato de que os empregos de mais baixo nível são muito... a quantidade é muito grande, eles são muito importantes ainda na economia do ponto de vista que as pessoas precisam trabalhar para poder ter renda. Então, isso ainda é a fonte de renda de uma camada muito grande da população, seja motorista de caminhão, táxi e afins, né? Mas você tem uma outra questão aí embutida também, que é que volta e meia ela é esquecida na discussão, embora, lógico, a gente não pode minimizar os impactos de forma alguma para as pessoas que ganham a vida com esse tipo de atividade, mas da mesma forma, vamos supor que você tem 100 mil motoristas de táxi numa cidade grande, uma cidade grande, né? Você tem 5 milhões de pessoas que são usuários de transporte. E você tem, quando você começa a considerar, vamos dizer assim, os benefícios que você pode ter para as pessoas, vamos dizer assim, no geral, em função de você reduzir a quantidade de carro na rua, de você vai reduzir o tempo de engarrafamento, vai reduzir o tempo das pessoas para chegarem no trabalho, que vai dar... Mas eu concordo com você, mas a gente só arranhou, né, os impactos, né, porque a gente falou só das profissões, mas seguro, Seguro, seguro muda completamente, crédito, né? Crédito bancário, se você não precisa mais ter o carro, a quantidade de pessoas que terão carros vai diminuir, tem um impacto de empréstimo para comprar carro, ou seja, que é um dos negócios que sustenta muito o banco. Construção, cara, construção civil vai mudar, né? Prédio com garagens, as garagens tendem a ser muito menores ou próximo da inexistência, porque se você vai sempre usar um carro que está disponível a qualquer momento, que você pode chamar e está pronto para você na hora que você quiser, os edifícios, condomínios e tal, não precisam ter garagens grandes, subterrâneas. Então, isso também tem um impacto na economia da construção civil. Ou seja, então, o impacto ele dentro de uma cadeia econômica, ele é enorme. Ou seja, ele é gigantesco. Essa é uma das mudanças que estão no horizonte, vamos dizer assim, de médio prazo, de maior impacto que eu percebo, vamos dizer assim. Outra é uma que ela vem chegando devagar aí, a gente vai ter que abordar em um outro momento, em um outro bate-papo, que é o da manufatura aditiva, né? Que, como esse, vamos dizer assim, tem N implicações e algumas delas são comuns, né? Em termos de frete, tem impacto nas mesmas indústrias, ou seja, que já vão ser afetadas por uma tecnologia e que correm risco de ser afetadas por outras. Então, sem sombra de dúvida, ainda é uma outra camada de impacto, né? Isso aí é inegável. Mas o carro autônomo, no primeiro momento, ele tem tantas vantagens, né? Porque, na verdade, sempre que a gente fala de carro autônomo, a gente está, como você falou no início, a gente está muito relacionando o carro autônomo com o carro autônomo elétrico, né? E o carro pode ser só autônomo e ainda continuar com combustível normal, que é o que vai acontecer durante muito tempo, até que vai ir migrando para carros elétricos. Ou seja, o carro... Essa é a minha visão, pelo menos. A gente vai começar a ver muito carro autônomo, mas ainda abastecido com combustível fóssil, e em seguida a gente vai começar a ver mais e mais carros elétricos, né? Essa é a minha opinião. Agora, é claro que um carro autônomo para abastecer também vai ser uma coisa interessante, né? Porque o carro autônomo
vai entrar no posto sozinho, vai parar na frente da bomba, e aí alguém vai ter que fazer o trabalho de abastecimento do carro autônomo, né? Aqui no Brasil ainda é fácil, porque a gente ainda tem a profissão frentista, que não existe em vários dos países desenvolvidos do mundo. Então aqui o carro ainda pode parar e mandar algum tipo de mensagem que o frentista sabe que tem que botar gasolina, mas em outra situação... O carro teria um sistema naquele esquema que você tem hoje quando você tem no estacionamento. Você entra e sai e é cobrado automaticamente pelo tempo que você ficou no estacionamento. Né? Teria que ser alguma coisa desse sentido. Porque quando a gente fala de carro elétrico, a gente também está sempre falando muito do carro elétrico, onde a gente tem a propriedade do carro elétrico e a gente está usando o mecanismo para abastecer, né? O carro autônomo, como você falou, eu posso não ter a propriedade do carro autônomo, porque essa é uma das grandes vantagens, eu não precisar mais ter o carro. Poder usar uma quantidade de carro que não para, porque quanto mais ele girar na cidade, como você falou, menos o ter e maior a eficiência. Né? Então, a tendência é ter menos carros. Ou seja, quando eu não tiver mais carro, alguém tem que ficar abastecendo essa quantidade de carros, ou seja, que vai ser alguém que fornece o serviço. Seja, alguém que fornece o serviço ainda vai precisar de humanos que carregam carros, né? Ou carros que vão ter algum mecanismo de abastecimento, como você falou, quando o carro chega em um determinado lugar, encaixa em algum lugar e aquele lugar abastece. Que eu acho que talvez seja um caminho natural, ou seja, o carro chegar em algum lugar e ter uma espécie de abastecimento automatizado. Sei lá, já estamos falando de bateria de celular que se carrega sem precisar ser plugado, ou seja, simplesmente colocando em cima de algum dispositivo ou pelo ar, o carro vai fazer do mesmo jeito, imagino. Tende a ser uma coisa parecida no tempo. Bateria, né? A diferença é que a do carro é maior. De qualquer forma, eu já vi vídeo de teste de vamos supor, vou colocar assim, do carregador que vai lá e encaixa no carro. Né? Entendi. É um outro caminho, vamos dizer assim. E uma coisa que a gente não falou também que, cara, a quantidade de entretenimento que você vai ter que enfiar dentro do carro é muito maior, né? Porque já que você não está tendo que prestar atenção para dirigir, ou seja, o carro pode entreter você ao longo da viagem, já que ele dirige autonomamente. Então, música, tudo bem, que o rádio sempre teve, vídeo vai passar a ser uma realidade. Jogos, jogar dentro do carro vai ser uma realidade. Ou seja, então, eu imagino que vai ter painéis espalhados pelo carro muito mais do que existe hoje. Ou seja, não faz sentido ter um painel só na parte da frente. Não. Então, essa transformação do veículo também tem que ter um para cada pessoa. Entendeu? Um para cada pessoa, eu acho que a gente pode... Sem contar que a pessoa de um carro pode jogar com a pessoa do outro carro, né? Isso vai ser uma coisa bem legal, né? Agora, mas você faz com o telefone hoje já, né? Com o computador, né? Então, as pessoas vão estar jogando, você está, já estou jogando, estou no trânsito. Tá indo para onde? Estou indo para o trabalho, mas é normal estar jogando, dado que o carro vai sozinho. Você pode continuar jogando. Ou assistindo televisão, assistindo vídeos em geral, né? Dormindo, já que você pode aproveitar o tempo para descansar também. Eu acho que a gente pode terminar essa nossa conversa de hoje por aqui, porque, acho que de forma geral, a gente cobriu os principais impactos. Assim, vão haver outros e vão haver, como eu falei, combinação deles, né, de diferentes tecnologias que impactam nas mesmas indústrias. E isso são questões que essas indústrias precisam começar a pensar, porque se ficarem paradas, deixando a grama crescer, uma hora passa alguém ali, corta a grama e corta ele junto. Acho que eles até estão tentando pensar, estão tentando agir. Eu tenho dúvidas se eles estão acreditando que isso vai se tornar uma realidade, apesar de estarem vendo a realidade acontecer. A negação, ela costuma ser muito forte. Mas é isso. Acho que a gente falou do principal. Ok. Então ficamos por aqui. Valeu. Um abraço. Falou. Obrigado, gente.